como conciliar os diversos papéis. Dona de casa, companheira, profissional, mãe e mais que isso, né? Como equilibrar tudo isso sem se abandonar ou sem ficar frustrada, que muitas mulheres também se sentem assim. Por isso a gente vai trazer agora esse tema para debater aqui nessa sexta especial, falando para as nossas mães. A gente vai conversar sobre isso ao vivo com a psicanalista e terapeuta Fernanda Fiorito. Bom dia, Fernanda já está aqui posicionada ao nosso ladinho. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Edição Manhã. Obrigada a vocês, é um prazer e uma emoção falar de mães, que é a minha especialidade e sempre foi um sonho meu, né? Então, assim, a gente precisa aprender a se respeitar em primeiro lugar, não tem aquela coisa do avião, primeiro colocar na gente, né, para a gente poder respirar, para depois a gente ajudar a criança ou quem estiver precisando. É muito importante entender essa coisa da gente se priorizar. Às vezes me perguntam assim, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, eu não dou conta de tudo. É impossível. O perfeito é o inimigo do bom. Então a gente tem essa cobrança, nasce um bebê, eu digo que nasce uma mãe culpada. E existe aí uma trilogia, né, da culpa, que é a raiva e o medo. Então, quando a gente começa a ficar nervosa, começa a ter raiva e desconta ou na criança, ou na pessoa errada, ou no marido, enfim. E quando a gente está com medo, a gente deixa de viver coisas incríveis e não ultrapassa aquele medo. Então, trabalhar a raiva, trabalhar o medo, respirando, entendendo que você está fazendo o melhor naquele momento presente. Nós somos as melhores mães naquele momento, a gente está dando o melhor que a gente pode. Então, respirar profundamente, com aquela respiração igualzinha do bebê, né? A gente desaprende a respirar e fica com aquela respiração alta. E essa respiração alta foi comprovada já cientificamente que não leva sangue suficiente para o cérebro. E a medicina chinesa, que trabalha o todo, que é o que eu amo, o que acontece? Ela fala que o sangue, né? Na verdade, esse sangue no nosso cérebro é a caminha para a mente relaxar. Então, simples respiração, alguns minutinhos, parar, colocar a mão esquerda no umbigo e a gente respirar profundamente com o abdômen, igual o bebezinho, já vai aliviar muito. Fernanda, você já está até trazendo algumas técnicas pra gente, que depois eu vou até pedir para você frisar novamente, porque eu tenho certeza que vai auxiliar demais as mamães que nos acompanham agora. Mas só pra gente retomar um pouquinho, você até falou essa questão de quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nascem as cobranças, né? Às vezes cobranças internas mesmo dessa mulher. Eu imagino, não sou mãe ainda, mas imagino que tem essa cobrança da sociedade, é a mãe, é a irmã, é aquela tia, todo mundo querendo que você seja uma super mulher, uma super mãe, e isso faz com que muitas mulheres queiram se dedicar 100% para aquela criança, né? E acabam se anulando. Há um erro aí, Fernanda? Olha, um erro grande. Isso eu fui entender também depois de mãe de 2 e mudei de vida com 40 anos, né? Fui fazer o que realmente eu amava. E entender que naquele momento era um momento que eu tinha que ser uma pessoa ali dedicada para os meus filhos, mas não me abandonar. O que acontece é que a gente tem as famosas crenças limitantes, que estão enraizadas, né? Vem do ambiente que você vive, você tem uma herança herdada, mais um ambiente que você cresceu. Então, essa mãe, primeiro de tudo, ela é um ser humano, ela foi uma criança, ela foi uma adolescente, e ela tá ali com aquelas crenças dela. Então, hoje eu atendo muitas mães que o que acontece? Ou elas exageram e querem fazer tudo que a mãe não fez para se afastar daquela situação, mas é uma questão dela, não da criança. Então é muita pressão, ela quer ser a melhor, ou aquela mãe faltou e ela quer estar 100% presente, senão ela acha que vai faltar para ela. Ou ela faz ao contrário, né? Se a mãe ficou muito presente e sufocou, de alguma maneira ela achou exagerado, ela vai fazer ao contrário. Então, essas crenças limitantes, elas têm que ser conhecidas, elas têm que ser entendidas, trazer para a consciência, porque a gente está no inconsciente automático 95% do nosso dia. Quando a gente fala essa questão de se anular, é essa mãe entender que sim, ela tem que se dedicar a esse filho, a essa casa, mas ela não pode se esquecer, né? Porque muitas vezes também há uma ruptura até no relacionamento dessa mãe, dessa mulher com esse marido, por exemplo, porque ela está 100%, até 300% focada naquele bebezinho. Isso também eu acredito que não seja saudável.
Não, a gente fala que tem que olhar o todo, né? A roda da vida. Como life coach também, além de psicanalista e hoje amante da medicina chinesa, a gente fala que a gente tem que ter um pedacinho desenvolvido de cada coisa, que é o tal da busca, né, inconstante desse equilíbrio. A vida é movimento, então a gente precisa sim se dar a oportunidade de tomar um banho, a gente precisa sim deixar essa criança algum minutinho para sentar com o marido e ter uma conversa. Eu também tive que aprender isso no meu dia a dia, né? Como? Tentando ser uma pessoa mais completa para mim, não para o meu filho. Se eu tiver momentos felizes, coisas que me trazem energia durante o dia, eu vou ter mais energia para cuidar daquele bebê. É uma divisão de atividades, né? E lógico, de 4 que você colocou, se você fizer 2, já está muito bom. Não se cobrar tanto, então, né? Pelo que a Não gente se está cobrar entendendo. tanto. Traz pra gente, então, mais uma vez, por favor, que você já até falou ali muito bem no início da nossa conversa, essas técnicas, essas estratégias que, de repente, simples, eu imagino que sejam, para que as mães que nos acompanham possam fazer no seu dia a dia. Quais são as orientações para que elas possam equilibrar tantos papéis, ter essa roda, né, da vida equilibrada e coisas simples como a respiração que você falou, né? Seria aquela respiração diafragmática. Tá pirando naquele dia? Dá uma pausa, vai ali no banheiro que seja e dá essa respirada. Isso já pode ajudar essa mulher a ficar mais tranquila? Pode e ajuda. Você sabe que é algo tão simples, mas a gente, se tampar o nariz durante alguns minutos, a gente não consegue viver, sobreviver. A respiração é algo que a gente passa despercebido e a importância dela é vital, principalmente para trazer energia que está no sangue. O sangue fica estagnado porque a gente está na loucura do dia a dia e fica com aquela respiração alta. A respiração baixa, que a gente fala respiração da raiz, segundo a medicina chinesa, ela vai ativar o rim e o baço. O baço, ele é responsável por fazer sangue e o rim armazena o sangue para depois levar para o fígado e esse fígado levar esse sangue até o fizinho do nosso cabelo. Então, essa simples respiração, eu gosto de explicar exatamente o motivo, porque daí a gente fala, nossa, eu vou estar fazendo tudo isso? Vai. Então, você põe a mão esquerda no seu umbigo, a mão direita para você poder sentir esse vai e vem do abdômen e é maravilhoso. São coisas de alguns minutinhos, várias vezes por dia. Uma outra dica é o banho. O banho é vida, a água é terapêutica, a água limpa a alma. Então, durante o dia, alguns minutos que você tiver, eu atendo mães que às vezes não lavam o cabelo. Fala, Fernanda, não tenho tempo. Eu falo, precisa arrumar o tempo. Massagear o couro cabeludo, ativar todos esses meridianos que levam o sangue também para baixo. O sangue às vezes fica muito no alto. A gente está com pensamentos excessivos. Precisamos esfriar o nosso corpo. A massagem no couro cabeludo durante o banho, deixando aquela água cair, vai fazer diferença também. São coisas simples. Maravilhoso, dicas realmente simples, práticas, que dá para fazer agora de manhã, assim que acabar o jornal, né? A edição manhã já dá para você aplicar no seu dia a dia. Fernanda, muito obrigada pelas suas orientações. Eu tenho certeza que muitas mães vão aplicar isso porque é o que elas querem. Elas querem sim se doar, elas querem dar o melhor para os seus filhos, mas não podem esquecer delas mesmas, né? Senão realmente a roda não gira da forma correta. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.